E eu tô vendo isso acontecendo com esses outros jogadores, e esse negócio do Mike me incomodou profundamente, não porque a gente vinha falando de dar oportunidade para o Moreira. O certo hoje era o São Paulo. De repente, até pensar em não ficar com o Igor Vinícius, em colocar o Moreira como um segundo ou primeiro jogador de posição, como eu falei, porque você tem até outro jogador, como o próprio Ferrares, que pode estar jogando, que pode estar tendo oportunidade. Agora, uma outra coisa que eu venho notando é que o São Paulo realmente tomou a decisão de segurar mesmo algumas partidas, por exemplo, de jogos oficiais. Vocês veem, a gente jogou 3 jogos no Campeonato Paulista e Juan e Marcos Antônio não jogaram nenhum jogo até o momento. Provavelmente, com essas decisões, com essas tomadas de decisões, que é uma outra coisa que óbvio que ninguém vai falar de forma aberta, mas de forma velada, talvez o São Paulo realmente não bata a meta, o São Paulo não atinja as metas de necessidade de compra dos jogadores e que os jogadores não sejam comprados por necessidade da meta ou pelo que está escrito no contrato. E que a tomada de decisão de ficar ou não ficar com o jogador seja muito mais com base no eu gostaria de ficar com ele, quero negociar esse valor, do que particularmente o São Paulo vai ficar com os jogadores por obrigação do contrato que assinou lá atrás. Eu não sei se alguma coisa disso vai mudar, mas posso dizer para vocês com toda certeza que a conversa existiu e os jogadores só vão ser utilizados em caso de necessidade mesmo. Como eu falei para vocês, contam jogos oficiais e nos 3 jogos oficiais que a gente teve no ano, os jogadores até o momento não foram utilizados. Nem contra o Botafogo, que obviamente eles nem estavam aqui, estavam nos Estados Unidos, contra o Guarani e agora contra o Corinthians. Apesar de jogarem agora provavelmente no quarto jogo contra a Portuguesa, a gente está falando de eles terem utilizado no percentual de 50% ou mais dos jogos do São Paulo, coisa que eles estão longe de atingir hoje, nesse momento. Eles não fizeram isso nem no outro semestre, e se for considerar agora, nesse ano, eles estariam com 25% nesse quarta partida do ano. Então, até o meio do ano, que tem um calendário mais afunilado, claro que eles vão jogar, mas eu acho difícil que eles atinjam 50% dos jogos do São Paulo. Então, essa é uma outra coisa para a gente ponderar nesse sistema, que era uma outra preocupação dos torcedores do São Paulo. Então, a partir de hoje, eu digo para vocês com tranquilidade, minha boa vontade com relação ao Zubeldia diminuiu bastante. Confesso que uma das chateações que eu tô, você fala assim, mas e a diretoria? Acabei de falar. A diretoria tem responsabilidade direta e expressa pelos resultados do ano passado, pelos números que apresentou desde 2023, 2024 e pelas tomadas de decisões de agora, porque, como eu falei, para mim não sei o que podia ser feito, não sei qual consideração, quais são as decisões que podiam ser tomadas. Mas eu digo para vocês, na vida sempre há uma saída, sempre há uma escolha diferente para que a gente faça outras tomadas de decisões e outras escolhas. Bom, da tristeza e insatisfação que são inerentes, são impossíveis da gente evitar. Vou fazer o balanço com vocês das negociações que a gente tem até o momento, que foi uma coisa que me pediram. Então vamos recapitular juntos aqui as negociações de saída do São Paulo, que foram 15 jogadores até o momento. A perspectiva é que se atinja 18. Vamos aos nomes. Nicão, Raí Ramos, Wellington, Matheus Belém, Jamal Lewis, Pedrinho Vilhena, Rafinha, Wellington Rato, Caio Matheus, Juliano Galopo, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, Jackson Mendes, Cauê, zagueiro de Cotia que foi para o Mafra, e William Gomes agora. São os 15 nomes. Desses 15 nomes, 3 estão na lista de saída: Orejuela, Lisiero e Luan. São mais 3 nomes que o São Paulo tem que fazer negociação e chegaria a 18 saídas de jogadores da folha e que o São Paulo estaria fazendo essas movimentações, tá? Então estamos falando de saída de 18 jogadores. Zanqueta ia chegadas. Então vamos somar as chegadas agora. 1, Oscar, Enzo Dias, Cedric Soares, que deve ser anunciado a qualquer momento, ou hoje, ou amanhã, sei lá como é que eles vão fazer o anúncio, mas está certo. E o Wendel, que já está também se mobilizando para vir para o Brasil. Deve chegar no São Paulo aí ainda essa semana, se não se apresentar no São Paulo essa semana, no máximo semana que vem. Sei que o jogador está super ansioso, tá? Então o São Paulo tem hoje 4 chegadas.
Como é que está a projeção de conta que a gente vem fazendo desde o final do ano passado, no fechamento do brasileiro? Vocês sabem, o Blog do São Paulo vem continuamente fazendo esse levantamento e atualização. Temos números de 3,7 milhões de saídas de folha do São Paulo com as saídas dos 15 jogadores até o momento, 3,7, o que deve ultrapassar os 4 milhões com a saída desses mais três jogadores. O São Paulo, ou seja, tem hoje uma entrada com esses jogadores, com o salário do Cedric de momento, né? Que é o levantamento que eu peguei e fiz. Vai ter uma entrada de 2,2 com um saldo positivo, ou seja, diminui a folha do ano passado em 1,5 milhão. O São Paulo tem que atingir 1,780 milhão de redução. Então, o que isso significa? Mas, Anquieta, a gente ainda tem a probabilidade de chegar aí um Thiago Mendes, não é isso? Sim. Então, é fundamental vocês entenderem. Com a saída desses outros três jogadores que a gente tem aí, a previsão de saída deles, o São Paulo deve chegar em um número similar a 4,6 milhões, 4,5 milhões. Aí o São Paulo teria 4,5 versus 2,2 no momento. Seria uma economia de 2,3 milhões, mais ou menos, tá? Isso é uma conta aproximada, 2,3, 2,4. Com a chegada do Thiago Mendes, o São Paulo espera que fique na faixa dos 1,780 milhões para este primeiro semestre. Para o segundo semestre, o São Paulo ainda vai fazer uma série de mexidas e uma série de situações. E já aviso, como eu já tinha avisado antes, o São Paulo faria uma venda no mês de janeiro. Isso eu falei para vocês em vídeo, quem acompanha aqui a gente sabe. Eu gosto sempre de lembrar. Ah, mas essa venda foi do nada. Não, eu já tinha dito em vídeos aqui que o São Paulo teria que fazer uma venda. Eu imaginei, confesso para vocês, que a venda que o São Paulo fosse fazer, que a decisão de venda do São Paulo fosse partir muito mais em cima de uma venda do Ferrarese, que o São Paulo fosse fazer uma outra movimentação com algum outro jogador nesse sentido, que não fizer, que não, tipo um Eric, mas as propostas oficiais não chegaram nos valores que eram correspondentes à necessidade de caixa do São Paulo. Então, a situação do São Paulo hoje é essa, porque eu falei assim, Zanqueta, você falou mesmo que você está sentindo que o São Paulo está fudido. O São Paulo está fudido financeiramente. Não preciso falar, todo mundo sabe. Acho que quem acompanha minimamente as notícias tem ciência disso. O São Paulo esse ano vai ter que fazer um trabalho de mudança que é apresentar superávit. Como é que você vai apresentar superávit se você ainda continua tendo despesas altas? Você vai ter que sangrar, você vai ter que vender. E essas vendas vão acontecer e a gente vai se chatear. No meio do ano, eu tenho certeza que se o Pablo Maia continuar jogando do jeito que está jogando, o São Paulo vai vender o Pablo Maia. A chegada no Thiago Mendes, ela está diretamente correspondente a isso. Ah, e eu ainda esqueci de falar, o São Paulo ainda pode chegar a 19 saídas, porque o Patrick, agora com a chegada do Wendel e a do Enzo antecipada, e com o Moreira também fazendo esquerda, é certo que o Patrick vai sair, então assim, é mais um para eu poder falar para vocês. O São Paulo deve aí ter 19 saídas. Eu acho que eu não me lembro de um momento que o São Paulo teve tantas saídas juntas, se é que não vai ter outra saída aí inesperada, que a janela fecha daqui a 3 dias, né? A janela europeia para contratação de jogadores fecha daqui a 3 dias, mas tem outras janelas que só fecham depois. E existe essa possibilidade de mais gente sair